O Joe, então, ele começa fazendo a gente refletir que se a gente realmente quer mudar a nossa vida, não superficialmente, não por em cima, não temporalmente, mas de verdade, primeiro, antes da gente começar a fazer coisas novas, querer mudar, a gente tem que entender que a gente tem uma ideia de como o mundo funciona. Nós somos ensinados de acordo com a física newtoniana, essa física da matéria, onde a gente tem que fazer alguma coisa agora e por um tempo para que as coisas aconteçam. Não é assim? Então eles ensinam que se você não tem riqueza, se você não tem dinheiro, você tem que trabalhar bastante e talvez se você juntar dinheiro, se você poupar, você vai conseguir ter uma liberdade financeira. Eles dizem que se você for uma boa pessoa, se você cumprir as coisas, talvez a vida vai te recompensar ou você vai conseguir tal coisa. E assim, a gente tem essa ideia de que eu preciso fazer. E se eu fizer bem, se eu seguir a cartilha, eu vou ser feliz em algum momento. E o que a física quântica está trazendo, o que o doutor está fazendo com tantas pessoas que ele já viu mudar e com a mudança dele mesmo, é sair dessa visão newtoniana para a visão quântica. Essa visão quântica está baseada no que acontece no nível subatômico, de como funciona, um átomo e as suas subpartes, o elétron, os elétrons, o centro, o nêutron e o próton. E aí ele vai explicar que na de Newton, ou na comum, a gente pensa que tem um átomo lá no centro, tem o próton, e os elétrons eles ficam girando, Provavelmente você já viu, esse daqui é o que a gente estudou na nossa escola. Mas ele está mostrando que a física quântica tem um modelo de átomo totalmente diferente e que a razão disso ser diferente é a razão pela qual a mudança quântica é totalmente diferente, porque o que a gente entendia sobre a realidade é totalmente diferente disso. Então, se a gente fala da realidade, como a gente entende o mundo, você está aqui, no centro, e você tem os seus óculos, Vamos colocar aqui uns óculos escuros, ou óculos roxos, óculos vermelhos, cor que você quiser, escolha uma. E aqui está o mundão, ó. Tá um mundão, você tá dentro do mundão, aqui no caso. E você tá olhando para o mundo. Você tá olhando para as finanças, você tá olhando para a saúde, você tá olhando para as outras pessoas, para a espiritualidade. E de acordo com os óculos que você vê as coisas dessa cor, você vê as finanças verdes, você vê a natureza verde, você vê a sua relação amorosa verde. Só que no fim você não está vendo o mundo como ele é, as pessoas como elas são. Você está vendo a sua percepção distorcida dessas coisas. Você no fim está vendo o que você quer ver, baseado no que você foi ensinado, em tantas coisas que chegaram, tanta informação que você refletiu ou não, e deixou aí armazenada na sua cabeça. Então, o que o Joe diz é que provavelmente você tem uma visão de como acontece uma mudança, como conseguir as suas metas, não é assim? A gente coloca uma meta e a gente visualiza ela, ou a gente escreve ela e vê ela todo dia, e a gente faz um plano de ação e tudo, e se eu cumprir com isso, então eu vou chegar em 2026 na minha meta. E essa é uma forma, não está mal, mas a física quântica ela mostra outra maneira. Então ele diz, enquanto a gente seguir querendo fazer uma mudança baseado nisso, nesse filtro que a gente tem na vida e na forma como a gente pensa que a vida é, a gente vai continuar na mesma luta que a gente está até agora. Só que daí ele apresenta uma nova. A nova forma é de entender que a forma como a vida existe é diferente. E se você viu um vídeo meu que é o Shuhari, o fundamento, o Shu, o fundamento da vida, no fim, da matéria é o átomo.
E se a gente entende, então, o que acontece no átomo, a gente vai começar a entender que a gente é feito de átomos e que esse efeito daqui está sendo multiplicado. Quantos são? Acho que a gente tem 7 octilhões de átomos no corpo. É um 7 com 27 zeros depois, né? 7.00000, 7 octilhões. Então, como que o átomo funciona no nível, né, subatômico? Primeiro, se a gente começar a parar para pensar, a gente vê isso aqui, né, como duro, como matéria. Mas se a gente entrar e for ver lá nos nossos átomos, a gente vai perceber que entre um átomo e outro existe um infinito de distância, é muita distância. Então os átomos, eles não estão juntinhos assim, isso daqui forma a nossa matéria. Não, os átomos, eles estão muito longe, assim como a gente vê esse espaço infinito daqui para outro planeta. Então o Joe primeiro, ele diz que o nosso corpo, a nossa matéria em si, ele é um montão de nada e alguinho de próton com elétrons aí. E aqui é onde fica interessante, porque no modelo quântico, o átomo, ele tem ali o seu núcleo, e o que ele tem aqui ao redor, vamos colocar simbolicamente aqui ao redor, ele tem meio que uma nuvem de elétrons, ou como eles chamam, de ondas, em forma de ondas. Isso quer dizer que os elétrons estão ali, mas eles não se manifestam fisicamente, eles estão na dimensão deles, e, de acordo com o observador, o elétron se manifesta, e ele aparece lá. Ó. Mas ele pode estar aqui, e ao mesmo tempo, ele pode estar aqui, e ele pode estar aqui, e ele pode estar aqui. Não é como a física, se um objeto está aqui, ele já não pode estar do outro lado. De acordo com a nossa atenção, com o que a gente quer ver, o observador faz com que esse elétron apareça. Então ele não está aqui seguindo a órbita dele, ele vai estar aqui, depois aqui, depois aqui. Não. Tem um montão de possibilidades, dos quais, de acordo com a pessoa que vê o observador, uma delas se realiza. E instantaneamente outra pode se realizar. Por quê? Porque ele não está se movendo na terceira dimensão, ele está lá no mundo causal, no mundo onde o tempo é totalmente diferente e onde existem infinitas possibilidades. Então, isso quer dizer, e já trazendo aqui para o trabalho interior, já não é o que ele diz, mas tem relação, esse campo quântico, onde tem infinitas possibilidades, é esse mundo causal, é esse espaço universal, aqui no nosso interior também, onde não existe o tempo, onde mais além do tempo existem várias linhas, várias possibilidades para a mesma história. E você como observador, você como a pessoa que está vivendo aqui, está escolhendo quais são as que vão se manifestar. Então você, no fim, não é uma matéria. O seu corpo, no fim, é um montão de átomos assim, com espaços de nada ao redor, onde os elétrons estão se realizando, aparecendo, de acordo com a sua experiência desse mundo. Então, no fim, você é muito mais energia do que matéria. E o que faz com que isso daqui funcione ou não é aonde você está canalizando ou direcionando a sua energia. Em outras palavras, onde você coloca a sua atenção. Porque se eu colocar minha atenção aqui, vai colapsar essa partícula. Se eu colocar aqui, essa. Então, depende desse óculos, dessa visão, do que você quer colapsar. Por isso que aqui é onde ele fala que você pode criar sua realidade de acordo com o que você buscar colapsar. Mas daí ele entra no tema de como realmente fazer colapsar isso, não é só colocar atenção. Senão eu coloco atenção no dinheiro e vem dinheiro.
Eu coloco atenção em algo e vem algo. Não, é algo mais profundo, mas que tem a ver com isso que você é. Tem a ver com as coisas que você pensa, com as suas emoções e tudo isso. Então, esse é o nosso próximo ponto. Quero deixar claro aqui essa diferença, então, de como o mundo funciona. No modelo newtoniano, você tem que fazer, para que algum dia você consiga um resultado lá fora. Na física quântica, nesse exato momento, existem as possibilidades. Você tem que aprender a canalizar, a direcionar, a dirigir a sua energia, a sua atenção ao que você quer. Não quer dizer que imediatamente as coisas caem aí na sua vida. Mas, imediatamente, dentro de você ocorre uma mudança, que é o que a gente vai ver agora nesse seguinte ponto. Tudo bem?